Vindo para o que nós vamos falar hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de João, o apóstolo João, capítulo 10. João 10. Hoje eu vou falar sobre ministério pastoral. Ministério pastoral. E o tema da nossa mensagem de hoje é o bom pastor. O bom pastor. Então, João capítulo 10. João capítulo 10. Nós vamos ler do 1 ao 11. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o ladrão e o salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este é o porteiro que abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama-as pelo seu nome, e as ovelhas as chama-as pelo seu nome, suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus propôs-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhe dizia. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes a verdade. Tornou-lhe, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem, senão, para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Senhor, nós queremos colocar a tua palavra agora diante da congregação. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar trabalhando nos corações e que possamos ser terra boa para receber essa semente, Pai. Toda a distração, todo o levante, todo o intento maligno caia por terra agora em nome de Jesus e que a ação seja livre para a tua presença, Espírito Santo, para tocar os nossos corações. Muito obrigado, Espírito Santo. Fica à vontade entre nós. Amém. Então, como eu disse para vocês, hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre o ministério pastoral. Por que a gente está falando sobre esses 5? Porque muita gente se identificou com a ministração de domingo passado, do ministério evangelístico. Mas hoje, talvez outros vão se identificar com o ministério pastoral. Porque são pastores. Não é, Richard? Porque são pastores, porque tem chamado pastoral. A Leine dá risada. Então, a gente quer fazer com que a igreja conheça um pouco mais disso. A gente ouve muito falar sobre isso. Sobre pastores e pastores e pastores. Gente, eu vou dizer para vocês, existem pastores e existem lobos vestidos com pele de pastores. Então, infelizmente, a gente vive dias, e esses dias sempre existiram, em que é muita coisa ruim no meio da igreja. E muitos pastores têm desviado o coração deles, muitos para o dinheiro, outros para a fama, outros para outras coisas piores, e têm se distanciado de Deus e da palavra dele. Mas veja, o verdadeiro pastor, qual é a primeira função do verdadeiro pastor? Rafael, eu te passei um videozinho, você viu? Vai conseguir projetar? Então daqui a pouco nós vamos ver o videozinho. Mas qual é a primeira coisa que o pastor faz com as ovelhas? Ele cuida muito bem das suas ovelhas. Cuida muito bem das ovelhas dele. Ou seja, ele ouve, ele limpa, ele sara. Porque qual é a maior dificuldade que nós encontramos hoje em dia? Pessoas dispostas a nos ouvir. As pessoas estão carentes porque ninguém quer ouvir elas. Estão andando na rua, às vezes, no meio de uma multidão, mas estão sozinhas, porque não tem ninguém disposto a ouvi-las. E o pastor é aquela pessoa que vai sentar e vai ouvir
e vai ouvir, e vai ouvir. Eu tenho um temperamento meu que é um pouquinho complicado isso. Eu sou colérico e sanguíneo, ou sanguíneo e colérico, como vocês queiram. E um dia a gente foi numa reunião da outra igreja anterior que a gente ia, e veio um moço lá em casa. E a gente brincou, e a gente jogou bola o dia inteiro. Eu tava, assim, a cama tava piscando a luzinha dela pra mim, né? Aí esse menino sentou na mesa e a gente começou a lanchar. Aí ele falou pra mim assim: pois é, Samir, a minha linguagem de amor é um tempo de qualidade. Eu disse: ai, esse cara vai querer ficar conversando comigo a noite inteira. E olha que desafio. A Jane, quando ouviu isso, muito companheira, ó, deu um vazar e me largou sozinha com ele lá. E ele começou daquele jeito fleumático dele assim: veja bem, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o meu Deus, já vai logo para Apocalipse, abençoado, porque daí já termina a tua história. Então, para mim, às vezes é um desafio sentar com as pessoas e ouvi-las. Claro que a maturidade vai nos ensinando muita coisa, vai nos dando paciência, vai nos dando graça, e a gente vai aprendendo a ouvir as pessoas. Mas essa característica de sentar e ouvir é muito pastoral. Muito pastoral mesmo. Pastor, olha, ele gosta do cheiro da ovelha. A ovelha tem um cheiro peculiar, vocês sabem, né? E o pastor sabe do cheirinho dela. E sabe também quando está cheirando um pecadinho, assim, tal. Isso não está me cheirando bem. O pastor conhece bem o cheiro da ovelha. Outra coisa, ele limpa. Porque quando você senta com alguém e ouve essa pessoa, você está limpando ela daquelas coisas que estão lá dentro e que sujam, né? Sujam a vida dela. Às vezes são coisas simples para quem está ouvindo, mas para a pessoa que está falando, aquilo é a pior coisa do mundo. Mas puxa vida, conta. E a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Vocês são sarados. Todas as vezes que você senta e conversa, e confessa, e fala, você é sarado, você recebe cura. Então, quando ele limpa, a saúde vem junto. O pastor cuida bem. A saúde vem junto com essa limpeza. Outra coisa que o pastor faz, ele leva para um lugar onde tem boa comida. Ele tira eles do aprisco e leva para os pastos verdejantes. Está lá no Salmo 23, né? Os pastos verdejantes. Quem não gosta de uma boa comida? Quem não gosta de comer bem? O Mateus diz que eu fiz para eles como é que é aquele salgadinho? Um Elma Chips na sexta-feira. Não foi uma comida. Foi um Elma Chips. Porque ele esperava mais do pastor. Oh, que tristeza. Então, mas quem que não gosta de comer bem? Uma boa palavra, uma palavra com consistência, uma palavra que edifica, que nos chama a atenção e que nos conduz para a verdade, que é Jesus, para a gente mudar às vezes a direção que a gente está seguindo. Essa é uma das funções do pastor, trazer uma boa comida, quentinha, fresquinha. Ontem não foi uma delícia aquele estrogonofe borbulhando dentro daquelas forminhas lá e a gente se servindo à vontade. O mais legal é que a gente podia se servir à vontade. O pastor faz isso. Você comer à vontade. Você comer à vontade. Mas aqui tem uma observação, que o ministério evangelístico conflita com o ministério pastoral. Quer ver? Eu vou dizer para você. O evangelista diz o seguinte: pastor, mas se só dá comida, essas ovelhas estão tudo gorda e obesa e não fazem nada. Não saem para fora para fazer outras coisas. Veja, existem essas questões, né? Mas a comida boa faz parte do ministério pastoral. De trazer um alimento importante, sadio e com consistência na palavra. Outra coisa. Ele põe as ovelhas
debaixo da sua proteção. Isso é muito importante. Quando a gente é rebelde, a gente está fora da proteção do pastor. Estando fora da proteção do pastor, o que é mais fácil acontecer com a gente? O lobo nos pegar. A gente estuda, a Jane não gosta disso, fica brava comigo, às vezes que eu fico vendo lá, agora não tenho mais televisão fechada, mas eu ficava vendo muito National Geographic, Animal Planet, para ver o comportamento animal, porque isso fala muito comigo. Por exemplo, o que foi, Caio? Oh, rapaz. Veja, os lobos conseguem perceber as ovelhas que estão fracas do rebanho. Isso na natureza se chama seleção natural. O predador consegue identificar o elemento mais frágil de qualquer rebanho. Por exemplo, eu vi uma vez uma situação de uma alcateia de leões, ou de uma junta de leões, uma zebra durante o dia inteiro mancou. O dia inteiro mancou, porque ela se machucou. À noite, quando eles saíram para caçar, qual zebra que você acha que foi pega? Aquela que estava mancando o dia inteiro. Porque eles conseguem perceber o elemento frágil da manada. Quando você é rebelde, você está à mercê de quem? Dos predadores. O pastor tem por objetivo da proteção. Cuidar bem, proteger, por debaixo do aprisco dele, onde ali o lobo não vai conseguir atacar. Então você que é rebeldezinho, sonde seu coraçãozinho, como dizia uma pastorinha amiga minha, queridinho, amadinho, para que você peça para Deus tirar a rebelião do seu coração. Porque a rebelião vai te afastar do rebanho e vai te pôr frágil e suscetível a muito ataque. Então não seja rebelde. Se entregue ao cuidado do pastor. Deixa o pastor cuidar bem de você. Amém? Quarta coisa. Lucas 15, do 4 ao 7, fala essa história. Havia um homem que tinha 100 ovelhas. Tem até uma música antiga, né? Eram 100 ovelhas. Essa é nova, né? Todas no aprisco. 100 ovelhas. Mas de repente, uma tarde, ele reuniu as ovelhas. Quando ele chegou no aprisco, ele foi contar. O que aconteceu? Faltava uma. O que ele fez? Guardou bem as 99, deixou no aprisco e foi atrás da ovelha perdida. E andou, e andou, e andou até que ele encontrou a ovelha presa em algum lugar e impedido de poder retornar. Pegou a ovelha, tratou o ferimento, pôs a ovelha no ombro, eles carregavam assim, 2 patas traseiras aqui, 2 patas dianteiras aqui, e levou a ovelha para casa. Chegou em casa, guardou a ovelha no aprisco e chamou os amigos para comer um churrasco. Não de ovelha. Para comemorar o que ele tinha achado, a ovelha que estava perdida. E aí o final, o versículo 7 desse texto, fala o seguinte: porque quando se converte um pecador, há festa no céu, do que por 99 que já estão salvos. Então isso é prazeroso para Deus, o pastor ir atrás da ovelha perdida e buscar a ovelha perdida. Amém? A outra coisa, e aqui é um problema. Aqui é um problema. Uma das funções do pastor é corrigir a ovelha. E aqui nós temos problema. Por quê? Porque lá em cima ele era tão doce. Lá em cima ele cuidou tanto. Ele protegeu. Ele deu de comer. Ele foi atrás. Mas e agora? Agora, meu filho, veja lá no Salmo 23 o que a palavra diz. A tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes você está precisando de um consolo, né? Uma varinha, um cajadinho.
eu estava vendo como é que eles fazem aquele processo de verga do cajado. Vocês já viram isso, não? Nunca viram? Eles molham, eles escolhem uma vara boa, deixam ela molhada um tempão, uma vara verde. Deixam elas molhadas um tempão, daí ela vai ficando mole. Aí eles prensam ela num lugar e deixam ela ali prensada. Depois que ela passou bastante tempo na prensa, eles chamuscam ela pelo fogo. Aí a vara fica tortinha. Por que a vara fica torta? Vocês sabem? Por que o pastor tem uma vara torta? Porque às vezes é preciso puxar a ovelha para o lugar certo. E aqui é o problema. Tem gente que não quer levar uma varadinha assim de puxar ela de novo para o lugar. E aqui nós temos dificuldade. A disciplina é uma coisa que envolve o amor, e isso nós precisamos entender. A disciplina está envolvida no amor. A palavra de Deus diz o seguinte: porque Deus corrige ao filho que ama. Porque se não amasse, não corrigiria. Qual é o maior problema de educação dos filhos hoje? Falta de correção. Falta de disciplina. Quem trabalha em escola sabe do que eu estou dizendo. Os pais estão terceirizando a educação dos filhos. Para os professores, para a igreja, para quem quer que seja. Não querem cuidar dos filhos. Porque disciplinar é chato. É chato. Eu fui dar aula para as crianças esses dias e eu perguntei: quantos de vocês aqui já apanharam e quando foram para o quarto chorando estavam xingando a mãe ou o pai que bateu? Eles começaram tudo a dar uma risadinha assim. Eu digo: eu sei disso. Eu também fazia isso. Apanhava da minha mãe, ia para o quarto chorando e dizia assim: essa chata. O que tem que bater? E estava ardendo, né, o lombo. O que tem que bater na gente desse jeito? Mas na verdade ela amava. Por isso que ela corrigia. E hoje em dia o que aconteceu? A lei e os homens estão querendo entrar na família, interferindo nos relacionamentos familiares. Homens do diabo, eu digo isso sem medo, malignos, enviados por Satanás para fazer leis que interferem dentro da família, dizendo o seguinte: você não pode corrigir seu filho, não pode bater nele. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: insta teu filho com a vara e livrará a sua alma do inferno. Quem você quer obedecer? Esses homens enviados por Satanás, dizendo que não pode bater, ou a palavra de Deus que diz que você deve ungir uma varinha boa e deixar lá guardadinha, quando teu filho aprontar de vez em quando, dá uma sapecada nele, né? Porque precisa, gente. Criança que cresce sem limite vira uma pessoa insuportável na sociedade. E daí sabe o que vai acontecer? O que os pais não corrigiram na infância, a vida vai massacrar essa pessoa. Porque daí lá fora ninguém tem dó. A mãe bate na gente com dó, apesar de doer, né? Mas bate com dó. Agora lá fora ninguém tem dó, ninguém tem compaixão da gente. Ninguém tem misericórdia. A pessoa fica insuportável. Eu vejo às vezes no mercado, lá onde a gente trabalha, pessoas não sabem ouvir não, gente. Pelo amor de Deus. Se ouve não, entra em crise. Ai meu Deus do céu. É o fim do mundo. Esses dias atrás, na central de distribuição, aconteceu uma situação assim. A moça trabalhava num setor, quiseram mudar ela de setor, fez o maior escândalo, gente. Escândalo mesmo. Disse que ia se matar e a culpa seria do gerente, porque fez aquilo com ela. Onde já se viu? Desequilíbrio. Por quê? Não foi corrigida quando era criança. Não soube ouvir não. O pai dava tudo. Sabe o que acontece hoje em dia? Os pais, as mães de judiação, foram obrigadas a ir para o mercado de trabalho. E os pais estão esmigalhados quando chegam em casa, não tem tempo de conversar com os filhos. O que acontece? Não dão atenção para o filho. Não dão. Não cuidam. Não dão atenção. O que eles fazem?
compra um brinquedo, compra um presente, leva comida. Tem criança obesa, às vezes, por causa disso, gente. Porque o pai não para de trazer fast food para elas. Porque não dá carinho, não dá atenção. Então ele dá alguma coisa para aliviar a consciência. E o pastor não é assim. O pastor vai corrigir. Porque o pastor também tem uma função paternal. Paternal. Então, aqui nós temos muita dificuldade. Tem muita gente. Veja, eu estava lendo uma revista essa semana. Hoje os evangélicos são cerca de 30%. Cerca de 30%. Já fomos menos, bem menos. Mas eles estão projetando para 2022 chegarmos a 40% da população no Brasil. Mas, gente, infelizmente, dentro desses 40%, existe uma multidão de ex-crentes. Por quê? Porque se decepcionaram, porque se frustraram, porque se magoaram, porque não foram tratados. E qual é a nossa função? Restaurar a vida dessas pessoas, tratar da vida dessas pessoas, trazer de volta para o aprisco do pastor. Trazer de volta para o aprisco. É difícil? Difícil. Nós tínhamos um pastor, quando eu era noivo da Jânia, eu vi o Richard e a Leine noivando, lembrei lá da igreja que nós éramos noivos. Aí ele dizia o seguinte: a pessoa mais sem graça é o crente que perdeu a graça. Porque sabe que está fazendo coisa errada e não consegue ser mais como era antes. Então é duro, gente. A gente precisa agir com muito amor, com muita graça, mas com convicção do que a gente acredita, com firmeza de caráter. Hoje em dia o que falta de púlpito, nos púlpitos, é caráter. Tem muito homem em púlpito sem caráter nenhum. Sem caráter nenhum. Sabe? Como os filhos de Eli. Gostam de comer da gordura, da carne, das coisas melhores, mas não tem compromisso nenhum com a igreja. Então, infelizmente, existem pastores que são profissionais de púlpito e não são pastores, por convicção e por chamada. E isso me dói o coração. Isso me dói o coração falar, mas é a realidade. E eu peço a oração de vocês pela vida dos pastores desse lugar, para que a gente sempre esteja no foco, para que a gente sempre esteja sendo guiado por Deus, para que a gente sempre tenha fé na palavra de Deus, para que a gente sempre tenha fé em Deus. Porque existem pastores que são incrédulos, não creem no poder de Deus, acham que a sua capacidade, a sua inteligência, o seu conhecimento vai proporcionar alguma coisa para a igreja. Ai de mim se eu pensar isso, gente. Se não for Deus, nada que nós fizermos vai adiantar. Se Deus não estiver indo à frente, como disse Moisés quando foi orar com Deus, e disse: se o Senhor não for, eu não saio desse lugar. Se o Senhor não estiver comigo, não me mande para lugar nenhum. E essa deve ser a nossa oração como pastores dessa igreja. Senhor, que o Senhor vá à frente, porque se o Senhor não for, nós não queremos ir. Não queremos ir. Eu tenho visto assim, na vida da igreja, pessoas crescendo, pessoas se desenvolvendo, pessoas avançando muito. Isso é um privilégio. Isso é uma bênção. Quero lembrá-los de algumas coisas que nós já ouvimos. Lá mesmo, na outra igreja onde a gente estava, no outro salãozinho. Veja, Deus nos direcionou a alargarmos as nossas estacas. O que nós fizemos? Obedecemos, alargamos. Ontem eu fui levar, o pastor Eli conheceu o outro barracão lá atrás. Ele ficou feliz demais, ele disse: meu Deus, que lugar mais lindo esse lugar. Olhando para frente já, sabe? Olhando para frente. Então, assim, fizemos isso. Outra coisa que Deus liberou sobre a vida da igreja: as finanças. Nós estamos crendo e esperando, gente. Estamos crendo e esperando. Nossa fé não está no dinheiro, mas nós precisamos do recurso para poder abençoar a vida das pessoas. E para poder fazer desse lugar um lugar muito aconchegante. Muito confortável. Meu coração seria o quê?
para ontem. Não cobrar ninguém de jantar nenhum. A igreja oferecer. Mas infelizmente ainda não temos condição de fazer isso. Ainda não é possível. Mas eu creio que Deus há de nos abençoar, há de levantar as finanças nesse lugar. Outra coisa que Deus falou, que nós estávamos em um nível diferente. Porque o que Deus tem liberado aqui nesse lugar, em pouco lugar se tem. Então, gente, isso para nós é um privilégio ouvir. Isso para nós é uma honra. Sem contar as palavras individuais que cada um recebeu. Então, Deus é maravilhoso. Nós estamos aqui vivendo tempos especiais mesmo. De cuidado, de pastoreio. Mas, esse texto de João 10, quem é o pastor? Quem é o pastor? É Jesus. Ele é o pastor verdadeiro. Ele é quem cuida das ovelhas. Ele é que deu a vida, como diz o versículo desse texto. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o versículo 10 desse texto de João fala: o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. O que é abundância na vida da gente? Gente, é viver na plenitude, é viver na vontade de Deus. Alegria é isso, felicidade é isso. Felicidade sem Deus não é felicidade, é ilusão, é engano. Você pode chapar o coco a noite inteira, balar a noite inteira, ouvir tucho a noite inteira. Quando terminar a tua noite, você vai se encontrar sozinho no teu travesseiro. E daí? Quem é você? Aí vai sobrar dor de cabeça, vai sobrar ressaca, vai sobrar um mal-estar, né, Júlia? Vai sobrar tudo que não presta da noite anterior. E você acha que é feliz naquela noite, enquanto você está vivendo isso, mas depois que termina, vem o inferno, vem a ruína, vem a tristeza. Nós podemos chapar o coco diante de Deus, isso é maravilhoso. Nós podemos ficar muito cheios do Espírito Santo, sem tomar um pingo de álcool ou cheirar nenhuma fileira de cocaína. Não precisamos. Porque Deus é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Vocês viram hoje a turma meio doida aí? Não ligue. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus chamou os que não são para confundir os que são. Não é isso? Então pode dizer, eu sou um louco por Jesus. Pode dizer aí, põe a mão na sua cabeça e diga isso. Eu sou um louco por Jesus. Amém? Seja mesmo louco por Jesus. Ele é o bom pastor que quer cuidar bem de você.